E aí, pessoal do blog What the Fuck? Eu sou o Spiker. Eu sou o Bugheart. E esse é o Rebobina. Então, pessoal, como você sabe, o Rebobina é um quadro que fala sobre filmes, Séries e algo mais. coisas relativas a isso. Que não inclui anime, porque está E no anime é outro quadro quadro. Momento Anime. É. Então, nós vamos falar sobre uma série assim que Muito famosa, muito bacana. muito legal. Nós vamos falar sobre o Breaking Bad. Só lembrando que esse é um resumo. A gente não é bem um A gente vai falar um resumo. resumo, vai falar um pouco sobre o personagem, vai falar um pouco sobre as personalidades marcantes deles. A gente não vai fazer um resumo assim completo assim, a gente só vai falar por cima. E o que acontece somente até a segunda temporada. Então, não esperem que a gente conte tudo, porque vai ser só até a segunda temporada, assim, uma Vai coisa. fazer a primeira, depois, aí talvez saia no outro vídeo, talvez a segunda. Talvez, quem sabe. Então, a história, a trama começa assim com o Sr. White, né? Que É um professor é um professor típico, né? Ele é um cara assim. não típico, né? Porque os dons dele são Ele tem uns Super. dons muito. Ele é um professor que se sente subvalorizado pela sociedade, porque ele tem talentos incríveis e excepcionais, porque ele é um cara muito Ele é um inteligente. químico extremamente esperto, não só na química, em várias outras matérias também, ele é muito inteligente. E ele é um cara com vasto conhecimento, Sim, e ele às vezes acaba se sentindo diminuído, porque o seu cunhado, Hank, né? é um grande policial da Grande policial da narcóticos. narcóticos que às vezes não, no começo assim, ele tende a ser mais pai do filho dele, que é o Walter Jr., do que o próprio White. Sr. White. Porque assim, o Júnior, ele tem aquela ideologia que tipo, o tio dele é como se fosse um herói por ser. Ao contrário do que o White queria, que fosse ele o herói do filho dele. Ele queria ser o herói do filho. E o Hank, ele acaba tomando assim a frente, É, né, porque das ele coisas. é um policial, ele é o cara que sabe das coisas. Ele é um cara que sabe se impor, ele é mais. Já o Sr. White é um simples professor, mas na verdade ele não é um simples professor, Ele é um super cara inteligente. muito incrível. Então, no começo da trama, logo de cara ele descobre ele que tem câncer, né? Um câncer, não um câncer comum, um câncer no pulmão, terminal, Inoperável. incurável, e não tem como fazer a cirurgia para se curar. E quando ele descobre isso, ele fica meio arrasado, meio abalado. Uhum. Então, a primeira coisa que vem na mente dele Minha família, como é que ele vai ficar? A gente já não tem Exatamente. tanto dinheiro assim. Como é que a minha família vai ficar se eu for como que minha família vai se sustentar, né, depois disso. depois disso? É, Aí ele vê a além- reportagem do Da cunhado dele. Narcóticos. Do cunhado dele fazendo uma grande apreensão de um laboratório de metanfetamina. E ele recebe o convite de ir junto com esse cunhado, né, pra ver uma apreensão. E ele vê o tanto de dinheiro que quem fabrica metanfetamina consegue, que é um valor super alto. E ele é um químico, super capaz de fazer. Super capaz, é pouco. Então, quando ele vai pra essa primeira apreensão com o cunhado dele, ele tem uma grande surpresa. Ele acha um ex-aluno Fugindo e, por sorte desse ex-aluno dele, Ele estava pegando outra pessoa, ele estava pegando uma vizinha uma vizinha. E por muita sorte, além de pegar a vizinha, que foi uma sorte da hora, ele não teve vestígios de que esse cara estava lá, então esse cara acabou não sendo procurado pela polícia. Porque o Sr. White não falou nada. Porque o Sr. White deixou passar. Aí ele começou a pesquisar sobre metanfetamina, começou a pesquisar a renda que dava isso, que era gigantesca. Então ele pensou, eu posso fazer metanfetamina, que vai garantir o futuro da minha família, a faculdade do meu filho. E detalhe, que a gente não comentou até agora, mas a esposa dele, Skyler, estava grávida. Então, além da baixa renda que eles tinham, ele, né, ia ter uma Ele ia criança ter que se preocupar com a filha. que era uma gravidez não planejada. Ele E era, sem contar que ele tinha cerca de 1 ano, mais ou menos, de vida. ele era Não um cara muito tempo. de uns 50 anos de idade, que ia ter uma filha que provavelmente ele ia ter no máximo aí 3 meses. Não ia nem com a filha. chegar a ver a filha dele nascer, podemos dizer assim. Ele pensava nisso. ia acabar vendo ela e morrendo. Aí que ele vai atrás do Pinkman pra fazer um acordo com ele. Pinkman é o ex-aluno dele,
um gangster, né? Pode-se dizer assim. Porque ele é um gangster que não age bem como um gangster. Ele não é o tipo do cara que... ele não faz o trabalho sujo. Ele age lá na dele. Ele só tem os conhecidos dele, digamos assim. Os amigos. Aí ele faz um convite pra ele pra trabalhar com ele. Que até que é interessante. No filme, no seriado, que eles não falam criar metanfetamina, eles falam cozinhar. Ele chama ele pra cozinhar com ele, que é fabricar metanfetamina. E quando ele faz a primeira metanfetamina, é a metanfetamina, simplesmente o cristal, porque eles chamam de cristal. O cristal mais puro que chega até a ficar transparente. 96% de pureza é o cristal dele. É algo incrível. Porque a maioria das vezes metanfetamina era feita em laboratórios improvisados, eles não manjavam, não sabiam nada de química. Eles falaram até que é uma arte, que o Sr. White até fala. Não é uma arte, é uma ciência. É uma ciência básica. É química básica. É química básica, não tem segredo nisso. E ele acaba fazendo esse cristal. Então o Pinkman encontra o ex-parceiro, o primo do ex-parceiro dele. Pra vender, porque eles estavam vendendo em pequenas quantidades, não dava tanto dinheiro assim. Só que tem um pequeno problema aí nesse momento em que ele encontra os caras pra vender. Porque o cunhado dele era narcótico. O cunhado dele era narcótico, exatamente. Então é como se estivesse traindo o próprio cunhado, assim, traindo a família. Porque esse cunhado, ele gosta muito, preza muito pela família e tudo mais. Ele nem pensava tanto nisso, ele pensava mais no dinheiro. Ele pensava só no dinheiro para manter a própria família. Uhum. Então, quando ele começa a fabricar para esse pequeno traficante, porque é um traficante não muito grande ainda, é um traficante fraco. Uhum. O traficante vai atrás dele para pegar receita. Para descobrir como é que faz a metanfetamina tão pura dele. Então... Ele reconhece. Ele reconhece que é a melhor na apreensão. Não, ele reconhece na apreensão. Sim. Ele reconhece na apreensão que ele era o que estava no carro junto com o pessoal da narcótico. Exatamente. Aí ele vai atrás do Sr. White para porque ele acha que é um espião. Porque ele pensa que é um espião, porque ninguém conseguiria fabricar uma metanfetamina tão pura assim. Então, quando ele vai lá, o Sr. White, para que ele não mate o Sr. White e o Pinkman, ele fala que vai ensinar os caras a cozinhar também. Só que na verdade ele está fazendo não a metanfetamina, e sim um processo de um gás super venenoso. Que acaba deixando os caras desacordados aí e... Nesse momento acontece a primeira morte, né, de um deles, que deixa o Sr. White louco, frustrado com isso. Ele fica com a morte nas costas. Porque na verdade a única coisa que ele queria era simplesmente dinheiro, não queria sujar as mãos. Exatamente. E um outro traficante que fica vivo, eles acabam aprisionando no porão da casa do Pinkman. Só que a gente não vai entrar muito em detalhes disso, porque... Senão, além do vídeo ficar muito longo, ainda vai ficar meio cansativo. E de fato é uma coisa muito curiosa que acontece. E realmente assistam, que é muito engraçado. É muito legal, as coisas que acontecem no desenrolar disso daí, porque é muito engraçado o que acontece. Mistura toda essa parte dramática com uma comédia muito bacana. E com um conhecimento de química super básico. E você vê... Não, básico. Incrivelmente avançado. Mas vocês vão ver que ninguém se ferra mais que o Pinkman. Ele sempre se ferra. Por que será? Porque o pobre Pinkman. Pouco antes do final da primeira temporada, a família dele começa a pressionar muito ele para que ele comece a fazer um tratamento. Só que a questão é que o tratamento é extremamente caro, já que eles têm extremo problema de renda, porque já que eles já estão fabricando a metanfetamina para poder garantir o futuro do filho dele, não tem como. Aí eles começam a fazer apelos, começam a achar pessoas para poder ajudar eles, para poder pagar o tratamento. Então eles vão à festa de um amigo dele, da época da faculdade, extremamente rico, que justamente foi junto com ele que ele criou a empresa. Foi graças ao Sr. White que ele conseguiu criou uma empresa incrível, multimilionária e fantástica, chamada Massa Cinzenta, que foi uma brincadeira com o nome dos dois. O amigo dele tem alguma coisa relativa a preto no nome, e o Sr. White branco, então eles juntaram e formaram a Massa Cinzenta, que foi uma brincadeira bacana com o nome dos dois. Uhum. Essa empresa é composta por um dos melhores amigos do Sr. White e uma ex-namorada dele. Então ele se oferece para pagar o tratamento. Porém, e também um emprego também pro Sr. um emprego. Pois na verdade, graças a ele que a empresa surgiu. Só que ele se sente ofendido com essa proposta, porque para ele parece um pouco
como que eu posso dizer? Um favor. Ferindo o orgulho dele. Ele não gosta de ele não ter quer um favores. favor. Ele é uma pessoa que tem baixa personalidade, baixa autoestima, mas só que ele é extremamente orgulhoso. Sim, ele preza muito pelo... Ele quer se autossustentar. Então, ele acaba decidindo fazer o tratamento em nome da família, mas sem esperança nenhuma de cura, né? E ele usou o dinheiro da metanfetamina. Aí que ele viu que já que o tratamento era super caro, não adiantava ele vender em baixa escala em pouco. Aí que ele conhece um traficante... Um traficante, digamos assim, um pouco maior que o primeiro traficante. Que é mexicano, é o Tuco. O Tuco, esse traficante, ele é completamente insano. Ele é louco, ele não faz sentido. Tanto que quando o Pinkman vai falar com ele a primeira vez, ele espanca o Pinkman e o Pinkman acaba sendo internado de tão mal que ele fica. E rouba metanfetamina. Então o Sr. White vai lá... Eu não vou deixar quieto. Ele fica realmente revoltado. Você não vai pegar na metanfetamina. Ele começa a desenvolver aí um sentimento pelo Pinkman. Então ele fala, não, nem a metanfetamina ninguém pega. E nem machuca o meu parceiro. Então agora você vai pagar pela metanfetamina e pelo meu parceiro. E é exatamente o que acontece. Então ele firma uma parceria com... extremamente fantástico. Sim. Que você tem que assistir. O que ele faz uma coisa fantástica. Com um elemento super simples. Exatamente. E assim, com essa parceria com o Tuco, se encerra a primeira temporada. Com ele vendendo uma grande quantidade e conseguindo com o dinheiro. E com isso ele vai conseguindo pagar o seu tratamento. E aí ele começa o tratamento e aí se encerra a primeira temporada e começa a segunda já. Então é isso, pessoal. A gente vai tentar fazer um próximo vídeo aí falando sobre as próximas temporadas. A gente não garante que vai fazer todas, assim, mas pelo menos as 3 primeiras a gente vai tentar e vai fazer. E assistam porque vale muito a pena. É muito interessante, é legal. É um seriado você incrível. Aprende, tudo. E é muito bom, muito divertido, muito engraçado. Eu acho muito engraçado as coisas que acontecem. E é isso aí, pessoal. Nós somos What the Fuck. Esse é o quadro Rebobina. E, bom, sigam a gente no Twitter, Facebook. Curtam lá no Facebook, acessem o nosso blog. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou também, pode dar o dislike. Mas deixa seu feedback aí, dá um comentário. Pode ajudar a gente. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.